irmão, boa noite, irmã, boa noite, querido visitante. Sejam todos bem-vindos a mais um culto da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nesse culto, a gente está encerrando a nossa campanha de Missões Nacionais 2022 com o tema Só Jesus Cristo Salva. Nossa divisa está lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma resposta de Jesus a um de seus discípulos. Parte do nosso hino oficial da campanha diz: só Jesus Cristo salva, só nele a resposta para um mundo em escuridão. A gente tem vivido essa verdade enquanto igreja. Você crê nessa verdade? Só Jesus Cristo salva? Se você crê nessa verdade, se você crê que só em Jesus a resposta para um mundo em escuridão, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, então você também entende a urgência de anunciar que só Jesus Cristo salva. A gente precisa se envolver. Esse mês foi um pouco sobre isso, sobre o quanto que a gente tem visto as ações da nossa Junta de Missões Nacionais e o quanto que a gente tem parte nisso e podemos ter cada dia mais parte nisso. É um privilégio poder participar de missões e é um privilégio poder sustentar essa obra de diversas formas. Você pode orar, você pode doar, você pode participar. O que não falta é formas de a gente participar da missão e daquilo que Deus tem feito no nosso país. Então que a nossa igreja possa continuar sendo resposta, continuar anunciando que só Jesus Cristo salva. Independente da campanha acabar hoje, a nossa missão continua. Aproveite o seu privilégio de participar do reino de Deus, anunciando que só Jesus Cristo salva. Deus te abençoe. Vive a vida quem guarda o ensino, adverte-nos a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. Preciosa exortação, como preciosa é toda a palavra de Deus. Viver a vida é mais do que estar vivo. Uma avaliação honesta e integral da vida que estamos vivendo deve levar em consideração todos os seus aspectos, inclusive e sobretudo os de cunho moral e espiritual. Para isso, o texto lido nos oferece um parâmetro infalível de verificação por meio de um contraste que, ao mesmo tempo, nos serve como orientação para uma vida bem-sucedida e também como aviso contra o erro e o fracasso. Temos duas opções. Ambas nos colocam diante dos ensinos do Senhor. Podemos guardá-los no coração e andar por eles, ou deles nos afastar, ainda que por alguns instantes. Se os guardamos, caminhamos bem. Se os deixamos, tropeçamos e erramos. Conservar o coração disposto a aprender e observar os preceitos da palavra de Deus é o segredo do sucesso revelado pelo próprio Deus, autor e sustentador da vida. Se a nossa limitação humana nos leva a caminhos errantes, como por vezes acontece, a graça de Deus providenciou o retorno ao caminho para a vida por meio do arrependimento e pedido de perdão de nossa parte. É o que faremos agora, é momento de confissão. Senhor, muito te agradecemos pela tua palavra que nos ensina o caminho para a vida. Limitados que somos, nem sempre andamos por ele com a firmeza desejada por ti e por nós também. Por isso, nesta hora de culto, confessamos os nossos pecados e pedimos o teu perdão gracioso. Perdoa-nos e ajuda-nos a perseverar em aprender os teus ensinos, porque desejamos prosseguir no caminho para a vida conforme traçado por ti. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Olá, queridos, graça e paz a todos. Eu me chamo missionário Jonatas, aqui é minha esposa, missionária Andréa. Sou motorista da carreta Novo Sorriso do Sertão e juntos coordenamos esse ministério da Junta de Missões Nacionais. Nós louvamos a Deus por vocês, amados irmãos da PIB do Rio de Janeiro, por tudo que tem feito, e nós nos sentimos gratos a Deus por estar nesse momento podendo gravar esse vídeo para os amados irmãos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele, no Senhor, todo esse trabalho não é vão. E é com esta palavra que nós queremos aqui agradecer aos irmãos, agradecer essa igreja abençoada, que tem sustentado as cordas do lado de lá, que tem aí nos abençoado, através de orações, através de contribuições, para que esse ministério esteja avançando a passos largos pelo sertão nordestino. É isso aí, igreja. A igreja forte, uma igreja que contribui, é uma igreja que tem visão missionária. A carreta missionária, ela tem alargado suas tendas, tem abençoado muitas vidas pelo nosso sertão, e tudo isso só tem acontecido, tudo isso só é possível porque vocês têm contribuído, vocês têm sustentado verdadeiramente as cordas. E nós queremos motivar essa igreja a continuar abençoando, a continuar investindo nesse ministério, para que essa carreta possa alcançar muitos lugares ainda. Existem muitas pessoas precisando ouvir falar de Jesus. Nós somos responsáveis em levar essa mensagem de salvação, essa mensagem de proclamação do Evangelho, anunciando que só Jesus Cristo salva. Então nós contamos com vocês para que esse trabalho possa avançar cada dia mais e o nosso Nordeste seja alcançado por esta palavra de salvação. Deus abençoe vocês. Amém. 2023 está chegando e nós contamos com a colaboração e com o empenho de cada um dos amados irmãos da PIB do Rio. Isso. E lançamos um desafio também, viu? Que vocês possam formar uma caravana e possam estar conosco, junto com a carreta Novo Sorriso do Sertão, em algum lugar do nosso Nordeste, podendo assim participar fisicamente desse projeto que, como a missionária Andréa falou, nasceu no coração de Deus. E ela costuma dizer que esse projeto é uma carta aberta de amor de Deus ao povo nordestino. Isso, e venha fazer parte disso, tá bom? Deus abençoe e vem pro sertão! Faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu volte
derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa o meu coração, teu derramar de amor me faz dançar. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Senhor. Viverei, dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Para a tua glória, Senhor. É muito especial podermos juntos compartilhar das Escrituras Sagradas mais uma vez. Nesta oportunidade, chamo a sua atenção para o texto bíblico do Evangelho de acordo com João, capítulo de número 9 e versículo de número 4. Repetindo, João, capítulo 9 e versículo de número 4. A palavra do Senhor nos diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Baseados neste texto das Escrituras Sagradas, palavras do Senhor Jesus, nós iremos meditar subordinados ao tema características da missão da igreja. E juntos verificaremos que a missão da igreja é necessidade coletiva, é plural, é divina e é urgente. Pelo que, vejamos, a missão da igreja é necessidade coletiva. As palavras de Jesus, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, surgem em um determinado contexto. E o contexto, ele está situado a partir do versículo 1 deste capítulo 9 de João, quando nós lemos: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Contemplando aquele cego de nascença à beira do caminho, inquiriram ao mestre. E a pergunta parece-nos sem propósito, pelo que eles questionaram a Jesus: quem pecou para que ele nascesse assim?
cego, ele mesmo ou seus pais? Refletindo um pouco sobre esse questionamento, nós nos indagamos, mas como poderia esse agora homem ter nascido cego como fruto do seu próprio pecado? Teria ele pecado no ventre de sua mãe? Consideremos que àquela época do nosso Senhor Jesus, entre nós aqui neste mundo, havia um grupo, um segmento de judeus que cria nessa possibilidade do cometimento de pecados intrauterinos, que alguém, antes de vir ao mundo, pudesse já estar cometendo iniquidade. É dentro desse pensamento que surge essa colocação de alguns dos aprendizes de Jesus. Mas como aprendizes, discípulos, eles tinham realmente muito a receber de informação a respeito e dos lábios do seu próprio Mestre e Senhor. E assim Jesus, não se furtando a ensiná-los, diz-lhes: nem ele pecou, nem seus pais, mas o que nele está, a sua cegueira, é para que se manifeste a glória de Deus. E a glória de Deus se manifesta, inclusive, nesse episódio, através do ensinamento que Jesus dá na sequência e que propicia a nós refletirmos a respeito das características da missão da igreja. Esse é um dos textos, meus irmãos, nas Escrituras, que merece ser revisitado. Uma das reflexões que merece ser feita novamente. Por isso nós a fazemos nesta oportunidade. A missão da igreja é uma necessidade coletiva. A necessidade da missão da igreja nós podemos depreender a partir desta expressão: é necessário. Dependendo da versão das Escrituras que você possua, você vai encontrar expressões diferentes para denotar o mesmo sentido da necessidade da missão da igreja. Por exemplo, se você possui a versão revisada ou a Bíblia Viva, o termo ali é importa. Se a sua versão é revista e atualizada, é necessário. Se você possui em mãos a versão contemporânea, o termo ali é devemos. Se a sua versão das Escrituras é a revista e corrigida, encontra-se a palavra convém. Mas se você possui a NVI, nova versão internacional, a palavra que aparece é precisamos. Independente da versão que você possua, a indicação é a mesma. A missão da igreja é uma necessidade. A igreja tem muito valor, mas não é uma necessidade a ser cumprida individualmente. É uma necessidade coletiva. Aonde nós encontramos essa coletividade? Jesus afirma: é necessário que façamos. É uma missão para todos que compõem a igreja, realizar a missão da igreja. Na igreja do Senhor Jesus, não há lugar para assistentes, mas sim para que todos estejam envolvidos de alguma forma com esta bendita missão que o Senhor Jesus delegou para que nós, enquanto igreja, a realizássemos. Não é uma missão a ser cumprida exclusivamente pelo pastor da igreja, nem somente pelo ministério diaconal da igreja, nem somente por aqueles denominados de ministros auxiliares, ou por líderes diversos da igreja, também por estes, mas é uma missão coletiva de todos nós unidos. É necessidade coletiva. E o que talvez mais nos inspire e nos estimule é que nós não estamos sozinhos, humanamente falando, na realização desta obra, mas o fato é que Jesus nos acompanha. Ele se inclui na missão da igreja ao afirmar: importa, é necessário que façamos. Jesus é parte, e importantíssima parte, da missão da igreja. Importa que façamos. O mestre estava ligando a si os discípulos. O trabalho era deles, mas ele estava como presença ativa.
na realização da missão da igreja. E alguém pode questionar, mas Jesus, o Filho de Deus, esteve de fato entre nós, mas foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto elevado aos céus e se encontra na glória junto ao Pai, de onde virá para julgar o mundo. Mas e agora como nós estamos? Se nós lermos o texto de João e o capítulo número 14, nos versos 16 a 18, nós encontramos: e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus promete o bendito Consolador para que esteja conosco para todo sempre. Ele que é o Emanuel, o Deus conosco. Deixa este mundo elevado às alturas, mas promete e concede o Espírito Santo, o outro Consolador, para que esteja conosco para todo sempre. O mesmo Jesus, que de acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo número 28, na grande comissão, declara: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A missão da igreja é uma necessidade realizada coletivamente. Unamo-nos uns aos outros, porque unidos a Cristo, capacitados pelo Espírito Santo para realizar a bendita missão da igreja do Senhor Jesus. Mas, além de ser uma necessidade coletiva, a missão da igreja também é uma missão plural, complexa, multifacetada. E podemos chegar à compreensão e à indicação desta pluralidade da missão da igreja a partir da seguinte expressão dos lábios de Jesus: é necessário que façamos as obras. Não no singular, a obra, mas no plural, as obras. A obra de Jesus é extremamente complexa, ampla, e poderia ser bem definida, e o é, pelo acróstico da palavra pesca, da onde nós podemos sugerir e apresentar os pontos da missão da igreja. A letra P de pesca, proclamação. A igreja anuncia a Deus e a sua vontade para o mundo. A letra E de ensino. Temos um mestre e nós somos todos os seus discípulos, os seus aprendizes. E não existem palavras mais importantes para nós do que aquelas que saem dos lábios de Jesus através de sua bendita palavra. Devemos ser ensináveis. Somos discípulos. A letra S da palavra pesca nos leva a pensar no serviço. A igreja como aquela que serve. Há uma missão plural a ser realizada e nós somos aqueles que a cumprimos no poder do Espírito Santo, na companhia de Jesus Cristo. Servimos, capacitados pelo próprio Senhor. Ainda pensando na palavra pesca, a letra C nos propõe o termo comunhão. O próprio Jesus afirma para nós que nisto todos conhecerão que vós sois meus aprendizes e meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Em Gálatas capítulo 5, verso 15, o apóstolo Paulo adverte-nos contra o perigo de agirmos como animais selvagens. O termo animais selvagem, ou no plural, animais selvagens, está presente na nova tradução, na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. Não sejais como animais selvagens, se devorando, se comendo, se consumindo, se mordendo. Não somos chamados a viver nesta autofagocitose.
Somos chamados, sim, a vivermos em amor, em comunhão. E isso servindo como um testemunho para com aqueles que são de fora. E ainda concluindo o termo pesca, a letra A de adoração. Somos chamados para sermos adoradores do Senhor. E adorando através da música, sim, mas não somente. Adoração através da oração. Adoração através da leitura das Escrituras, adoração com a nossa própria vida, aonde quer que nós estejamos. A missão da igreja é uma necessidade coletiva, mas também é uma missão plural que nós realizamos na capacitação do Espírito Santo. A missão da igreja, ela é divina. O próprio Jesus afirma: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Quem enviou Jesus ao mundo? O próprio Deus, o Pai. A Trindade planejou na eternidade esta vinda de Cristo, Filho de Deus, ao mundo. E em vindo com um propósito. Ele tinha a convicção da missão que ele aqui realizava e de quem é que o havia comissionado. Meus irmãos, precisamos também ter em nós, enquanto igreja do Senhor, esta mesma convicção de que a missão da igreja não é uma missão dada por homens. Precisamos fugir do perigo de nos apropriarmos da missão que é divina e realizá-la, ou no exercício dela, agir como se essa missão fosse nossa, a nós pertencesse. Não, nós somos servos, somos instrumentos. A missão é divina e nós aqui estamos representando o Deus que nos comissiona. Importa que nós façamos as obras daquele que enviou a Jesus. E quando nós somos tomados por essa consciência, nós agimos com muito mais humildade, com muito mais dedicação, com muito mais fervor. Porque as obras não são nossas. São daquele que enviou o Senhor Jesus Cristo. É nesse sentido que Paulo, convocando a si os bispos, os líderes das igrejas em Éfeso, faz a seguinte declaração, a seguinte advertência. Texto bíblico que nós encontramos em Atos capítulo 20, verso 28. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Encontramos neste único versículo uma síntese da importância da missão da igreja e daquele que é o dono da missão da igreja. Os bispos ou administradores, lembrando que nós entendemos que são palavras sinônimas para a mesma função. Ancião, como aquele que tem capacidade para aconselhar. O bispo, presbíteros, é o que administra. E o pastor, o cuidado das ovelhas do rebanho. 3 termos diferentes, mas para uma única função, que é a liderança principal humana da igreja. Dirigindo-se a esses líderes, é que Paulo, apóstolo, declara que a Trindade é a dona da missão da igreja. Foi o Espírito Santo que constituiu-os como bispos, para que eles apacentem a igreja que é de Deus, que foi adquirida com o seu próprio sangue, ou seja, o sangue de Deus Filho. É a Trindade divina na missão da igreja. A missão da igreja, ela é divina. Por isso que Paulo adverte: cuidai de vós mesmos. E depois de todo o rebanho. Enquanto líderes humanos na igreja, somos chamados a que atentemos para o cuidado pessoal. O autocuidado, com letra U, cuidado próprio, mas que deve ser feito nos termos do autocuidado, com a letra L, um cuidado que vem do alto. Responsabilidade de conduzir o rebanho
mas na convicção de que fomos colocados nessa função pelo próprio Espírito Santo, para apacentar uma igreja que não é nossa, que pertence a Deus e que custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A missão da igreja é uma missão que é uma necessidade coletiva. A missão da igreja, ela é plural, ela é divina e, finalmente, a missão da igreja, ela é urgente. Da onde podemos chegar a essa conclusão com base nesse versículo 4 de João 9? Jesus faz uma predição melancólica. E onde está a melancolia nesse texto? A noite vem. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Nos dias de Jesus, o dia era relativamente curto. Estava relacionado à luz solar. E era nesse espaço de tempo que normalmente as pessoas trabalhavam. Fora o dia proporcionado pela luz solar, a noite, ela era uma ocasião em que praticamente não havia trabalho, a não ser para aqueles que montavam guarda nas vigílias da noite. Mas, normalmente, à noite não havia trabalho. Por isso que Jesus faz essa afirmação. A noite vem. O dia, portanto, era considerado curto demais. E podemos afirmar que espiritualmente também, nos nossos dias, o tempo que nós temos para trabalhar é curto, é limitado, e nós não temos ocasião para perdermos esse tempo, esse dia, com coisas que, de alguma forma, furtem as oportunidades que temos para servir a Deus. A noite vem. Nós hoje temos a possibilidade de entrarmos na noite, não com a luz do sol, mas com as diversas luzes artificiais, que propiciam a nós, na modernidade, trabalharmos até em turnos diferentes. Mas existe uma noite que a luz artificial não consegue clarear. Por exemplo, a noite física. Há um momento em nossas vidas em que a idade avança e que as oportunidades, consequentemente, se limitam. As nossas próprias forças diminuem e, consequentemente, também o nosso ritmo. Enquanto temos o dia físico, aproveitamos as energias dadas pelo Senhor para servi-lo, pois a missão da igreja é urgente. Ainda no sentido físico, existe a noite da enfermidade, que também limita-nos enquanto seres humanos. Uma irmã chamada Ivone Teófilo, esposa do pastor Elias Silva Teófilo, àquela igreja, Parque José Bonifácio, aqui no Rio de Janeiro. Essa família esteve em visita a uma das igrejas que pastoreei no sul desse estado do Rio de Janeiro. E essa irmã Ivone, homônima de minha mãe, de saudosa memória, compartilhou a experiência de uma senhora do grupo dela na igreja, que era uma cantora, que visitava, mas teve um problema na sua saúde, perdeu seus membros inferiores, mas descobriu um novo ministério, o ministério da oração. Mesmo na noite física, nós podemos encontrar ministérios alternativos para que continuemos a cumprir a missão urgente. Existe também a noite física da morte, quando cessa-se a vida física e somos promovidos à glória celestial. Enquanto temos o dia físico, meus irmãos, realizemos a missão urgente da igreja. Há um outro tipo de noite, que é a noite emocional.
a noite da frustração, que tem tornado muitos servos de Deus adínamos, ou seja, sem dinâmica. Pregando neste mesmo púlpito, há décadas passadas, pastor Klaus Rinden, que foi meu professor de teologia sistemática no Seminário do Sul, meu examinador no meu concílio, no dia 7 de junho de 1994. Pregando neste púlpito, pastor Klaus Rinden, no meio de suas reflexões, fez uma declaração mais ou menos nos seguintes termos, que há pessoas que discordam que a vida seja um mar de rosas. Mas completou o pastor Rinden, de fato a vida é sim um mar de rosas, mas todas as rosas têm os seus espinhos. E nós devemos encarar os espinhos da vida, sem perder a dinâmica, não permitindo que a noite emocional nos alcance. A noite emocional da depressão, que é chamado mal do século. Hoje em dia, meus irmãos, há pessoas que, até mesmo crianças, são diagnosticadas com um quadro depressivo, que dentro de alguns anos será a enfermidade que mais alcança pessoas no mundo inteiro. Além da noite física, digo emocional, da noite emocional, da amargura. Escreveu um livro, há alguns anos passados, pastor Israel Belo de Azevedo, pastor da Igreja Batista Itacuruçá, aqui no Rio de Janeiro, um livro intitulado Gente Cansada de Igreja. Para algumas pessoas, chegou a noite emocional, por causa de amarguras aninhadas em seus corações. E essas amarguras estão impedindo essas pessoas de que trabalhem, se envolvam na causa de Deus. Há um último tipo de noite que queria compartilhar com a igreja nesta noite, que é chamada noite espiritual. A noite espiritual da depressão, mas a depressão espiritual. O hino 164 do cantor cristão, intitulado Revivificação. Revivificação. Tem em uma de suas estrofes a declaração: quantos que corriam bem, já não mais contigo vão, outros seguem, mas também frios, sem amor estão. E aí, no coro desse hino, a belíssima expressão, que é uma oração: vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas inflamar com o teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. A noite espiritual daqueles que estão afastados do corpo de Cristo. Escrevendo aos Hebreus capítulo 10, e no versículo número 25, diz o autor: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia, com D maiúsculo, ou seja, uma alusão ao dia do retorno de Jesus a este mundo. Tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Há também uma noite espiritual daqueles que estão cegos, espiritualmente falando, e não conseguem perceber a profundidade e a importância da missão da igreja. Nós iremos concluir essa reflexão orando, agradecendo ao Senhor por sermos discípulos aprendizes do Mestre, que nos apresenta de forma clara que a missão da igreja, ela é uma necessidade coletiva, ela é plural, ela é divina e é urgente. Mas também oraremos por aqueles que ainda não são parte da igreja do Senhor, mas que, tocados pelo Espírito Santo, hoje estão convictos de que precisam fazer parte da igreja do Senhor. E somente farão parte dela
abrindo seus corações, reconhecendo seus pecados e recebendo a Cristo como seu Salvador, para que lhe perdoe os pecados e lhes purifique a alma, a vida. E escreva os seus nomes no livro eterno. Você quer orar comigo nesse sentido? Quero convidá-lo, quero convidar a você que está presente nesse santuário ou que está participando do culto pela internet, no sentido de que esteja dando a sua palavra a Deus. Oremos. Senhor Deus, agradecemos-te pela missão da igreja e te pedimos que, como discípulo do Senhor, tu nos envolvas nela, capacitando-nos para realizá-la, na convicção de que ela é a tua igreja. Mas também há, Senhor, aqueles que estão orando nesse exato momento. Ó Senhor Jesus, eu ainda não era parte da tua igreja, mas o teu Espírito nesta noite me convence da importância desta missão, da profundidade da igreja do Senhor. E eu quero integrá-la, reconhecendo minhas pecaminosidades, clamando pelo teu perdão oriundo daquela cruz e pedindo que, perdoado pelo Senhor, tu escrevas o meu nome no teu livro eterno e me integre na tua bendita igreja e me capacite a realizar a missão dela. Em nome de Jesus. Amém.
Há tanto a se dizer, tanto a se fazer, aos que caminham a sofrer, sem esperança. A esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam, e assim plantando, multiplicando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a minha voz erguerei, joelhos dobrarei, pelos perdidos clamarei, e aos que no campo estão, vou com meus dons e bens, com minhas mãos e pés, testemunhar só Cristo é ordem a todo caos, e assim pregando, discipulando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus. A esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele